que sofrem com tudo isso tem cor, né? Tem recorte social. Isso não é um fenômeno natural, né? É um fenômeno social e que a gente pode aprofundar. Sair do debate raso, né? De que não dava para prevenir e que a culpa é de quem construiu na beira do rio, a culpa é de quem construiu nas encostas. A gente sabe que os principais bairros, por exemplo, do centro de Belo Horizonte, né, Zona Sul, são construídas em áreas bem íngremes. Então, não é um problema geológico que justifica os deslizamentos, né, e a quantidade de pessoas alagadas. Tentando aqui convidar o nosso Charles, ele tá... Será se deu certo? Tá me ouvindo? Bem. Bem. Ô, Charles, bem-vindo. Tava conversando aqui com os internautas que já entraram, estão acenando pra gente. Tá muito massa, né? Já tem uma turma aí acompanhando. Mas eu acho bacana você se apresentar. Eu fiz uma apresentação aqui curtinha, mas acho importante. E quem sabe no meio aí da nossa conversa ainda surge ainda você recite um poema, trazer um pouco de leveza para esse debate, que não é leve nem um pouco, né? Muito pesado. Então, eu sou Charles Trocati, eu sou paraense, sou amazônica do estado do Pará. Nasci na beira de um rio, quando me mudei para a beira de outro rio. Depois voltei a morar numa beira de outro rio, agora que é o rio Parauapebas, aqui no município de Parauapebas, que leva o nome do rio. Bom, tenho uma militância em torno da luta pela terra durante praticamente 25 anos, e nos últimos 10 nos dedicamos a compreender o que a gente chama hoje, né, essa passagem de um conflito ambiental pela mineração para a configuração de um problema da qual não só existe uma estrutura institucional que o impulsiona, né, pela lógica do desenvolvimento e progresso, como também uma cultura que estabelece esse padrão de preconceito, né, em relação ao uso industrial dos territórios. E falo com vocês, então, a partir de Parauapebas e André de Jesus. É um prazer enorme poder estar nesse momento com vocês. Saiba que recebi essa ideia como uma ideia muito significativa e, portanto, estou aqui disposto a conversar os assuntos que são relevantes, né, sobretudo nessa data, nesse período que se aproxima, né? É isso. Sim. Tem uma situação que eu queria começar a conversar, falando tudo isso que a gente está vivendo, né? O volume de chuva, a crescente dos rios. Aqui houve várias barragens, né, que transbordaram. Depois disso, a gente descobriu que o governador brecou um direito que as pessoas tinham de receber, as cidades tinham o direito de receber das mineradoras, inclusive para reparar isso. Tem lama para todo canto, e principalmente lama que vem dessas mineradoras. De onde vem essa lama, né? Por que a Vale tem que pagar? Por que ela tem que limpar as cidades? Acho que a gente tem que começar por aí. E depois a gente vai falar um pouco dessa subjetividade que as mineradoras também atacam. Eu acho que por muito tempo a gente debateu de forma muito objetiva, né? Os danos causados pela mineração, mas pela exploração predatória no estado de Minas Gerais e outros estados. Mas eu queria falar um pouco de racismo ambiental a partir dessa subjetividade que também é perseguida por esses grupos colonizadores que ainda estão presentes aqui, né?
o modo de viver dos ribeirinhos, dos indígenas, dos quilombolas. Aí você fala do Paraupeba. Paraupeba, aqui em Minas Gerais, é uma nascente onde tem vários quilombos nos seus afluentes, né? Então, os primeiros a serem atingidos são comunidades quilombolas, remanescentes de pessoas escravizadas. Então, também tem um recorte danoso sobre a forma de viver desses grupos que estavam lhe preservando esse lugar e que são os primeiros a ser atingidos, né? Isso que é tão desafiador, inclusive, receber reparação. Mas eu vou deixar você comentar um pouco disso, né? Assim, lama que invade as cidades e que você precisa judicializar para as mineradoras fazerem a limpeza ou se corresponsabilizar com isso. Tem como isso parar? Tem como a gente interromper isso? Ou é isso mesmo, né? Aceita que dói menos, né? Perdemos a batalha. Nada, diria o mestre Paulo Freire, que o ano passado fez um centenário, de que é onde a vida é inacabamento, né? E que a fronteira da subjetividade ela não é retilínea, né? Ela tem interfaces e, enfim. Tomando como princípio onde a vida é inacabamento, é possível, porque a ideia do desenvolvimento e progresso, ou uma aliança entre as corporações da mineração e a corporação midiática, elas forçam uma subjetividade pela mineração, favorável à mineração, elas criam facilmente aquilo que a gente chama da minério-dependência, né? E essa minério-dependência passa a ser parte integrante do raciocínio lógico da cidade mineral. É como se antes nós não tivéssemos outras formas econômicas e agora a nossa vida está ligada a esta economia de larga escala, e sem essa economia de larga escala nós não somos indivíduos, né? Nós não somos gente. Essa é uma ideia principal. Começou uma chuva de fogos aqui, eu não sei porquê, em Parauapebas. Não está aparecendo aí no áudio. Dá para ouvir. Celebrando, né? Estranho. Mas essa construção. Hoje é feriado estadual aqui no Pará, né? É da Santa Padroeira do Pará. E aqui próximo onde eu estou tem uma catedral. Sim. Mas acho que dá para ouvir aí, vamos lá. Então, essa construção, né, da ideia de que a gente não vive sem a mineração, é uma construção instituída, né, pelos grandes meios de comunicação. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa desvendar sempre é que a liberdade da imprensa é liberdade de empresa também, e que é uma aliança intrínseca entre a corporação da mineração e as corporações de comunicação de massa, né? Afinal, os meios de comunicação de massa são aqueles que fazem a luta ideológica contra os setores populares dessa sociedade. Também, nós compreendemos na última década de que, aonde não existe uma elite institucional, o próprio projeto de mineração o cria para que ele seja, digamos assim, o defensor dessa ideia de que a mineração, o desenvolvimento deve sim acontecer pelas vias da mineração e não outras formas econômicas. Então, é muito recém na nossa história, mas muito recém mesmo, né, que nós chegamos a compreender ou a formular um pensamento crítico acerca do modelo de mineração, e ele começa a ganhar muito lentamente, seja pela forma, pela essa terceira fase que a gente poderia depois comentar, que nós chegamos da mineração no Brasil, que é a fase altamente destrutiva, ou seja, pelos próprios fenômenos, fenômenos políticos, né, técnicos, em relação aos crimes, né, de derrama de rejeito em Mariana, em Brumadinho, só para se imaginar aquilo que ganhou
digamos assim, se nacionalizou. Muito embora a mineração de pequena e média escala continue aterrorizando os territórios, né, com derrama com deságue de elementos tóxicos de maneira muito permanente. Digamos assim, esse é um pouco o desenho da mineração. Não é nem um desenho, né, a grade da mineração da qual nós estamos presos. E qual é o motivo principal disso? É porque nós especializamos a nossa economia em produzir commodities. Nós nos especializamos em vender a natureza in natura do Brasil. E, de certa forma, ela tem muitas características, mas eu queria citar uma primeiro. Né? Dos anos 90 para cá, quando se introduz o neoliberalismo na sociedade brasileira, e o neoliberalismo não é nada muito complexo, né? Ela é muito fácil, é só a gente entender ela em 3D. Né? Ela é desnacionalização, ela é desestabilização e ela é desestatização, ou seja, esse é o neoliberalismo. Então, nos últimos 30 anos, a gente viveu esse fenômeno, mas algumas características desse fenômeno, do modelo mineral, é que ele é importante para o equilíbrio da balança comercial, para a geração de superávit primário, mas da fronteira para fora. Né? A exportação, a venda em dólar gera entrada de dólares no país, ou seja, isso cria um superávit primário, isso cria um equilíbrio da balança comercial, mas a fronteira para fora. Da fronteira para dentro, ela é, digamos assim, uma permanente injustiça hídrica, territorial, econômica, tributária, fiscal, trabalhista, né? Essa é, digamos assim, a primeira característica que a gente poderia dizer da forma como está organizada hoje, né? O fato de que nós temos os 4 maiores PIBs da mineração hoje Pará, Minas, Bahia e Goiás. Esses 4 estados, eles exportam o grosso daquilo que nós exportamos de mineração, mas eles não recebem, né, as suas economias, o seu território, embora esteja fraturado, eles não recebem por isso, né, porque nós criamos imaginando que a nossa natureza era competitiva no mercado internacional, nós começamos um processo de desindustrialização, aceleramos isso, porque a natureza brasileira era competitiva no mercado internacional, mas para ser competitiva era necessário que os empresários tivessem livre-arbítrio para organizar esse sistema, e nós o presenteamos com a Lei Candir. A Lei Candir, esses dias eu vi um senador da República de Minas Gerais, muito contraditório, inclusive, mas num seminário internacional sobre tributação da mineração, que ele disse que a Lei Candir, que o partido dele que estava no governo fez, nada mais é do que fazer uma gentileza com o chapéu dos outros, né? Ou seja, a Lei Candir é isso. É uma gentileza que o grupo de poder fez com o chapéu dos outros, ou seja, com a riqueza real dos estados, né? E, enfim. Mas a segunda característica, então, a primeira é essa, né? Ela organiza o equilíbrio da balança comercial com essas injustiças aí, de fiscal, tributária, trabalhista, né, territorial. Afinal, nós conflagramos todo o território para produzir uma única commodity. Né? A segunda característica, então, é que esse sistema de produzir uma única commodity, seja agrícola, ou seja ferro ou derivado, configura para nós o seguinte: tudo aquilo que não vira, na economia política, né, que a gente comenta, de que tudo que não vira mercadoria é desperdício de natureza. Então, vamos lá. Aqui em Carajás, por exemplo, né, para construir Carajás, nós fizemos uma grande hidrelétrica, nós fizemos uma linha férrea de 900 quilômetros, que liga o Pará ao Maranhão, nós criamos 3 polos siderúrgicos, né? Os polos siderúrgicos são muito engraçados, assim, a marca de Carajás é uma coisa terrível, né, porque a elite dos Castanhais, ou a elite política, não se deram conta. Em 40 anos, os polos guzeiros de Marabá, Ceilândia e Santa Inês consumiram aproximadamente 100 mil hectares de floresta, né? Então, nós temos um parque nacional, que é o Parque Nacional de Carajás, onde a Vale tem as suas minas dentro, que seria muita floresta sem gente,
e nós temos aproximadamente 1.800.000 habitantes sem floresta. Essa é uma das primeiras contradições do grande projeto Carajás, né? Mas seguindo, então, é uma hidrelétrica, linha férrea, 3 polos siderúrgico, Minas dentro de uma floresta nacional. Ou seja, de repente você expulsou territórios e territorialidades, né? Você segregou territórios, né? Racializou territórios, né? Como a gente poderia dizer aqui, para produzir uma única commodity mineral. Enquanto que a economia diversificada da natureza, do rio, da floresta em pé e de outras tantas possibilidades, elas não só são mais democráticas na distribuição de renda, como elas são muito mais ecologicamente saudáveis em relação à mineração. A mineração é uma única fonte de renda, e a economia da mineração, André, só para terminar esse comentário, a economia da mineração é o seguinte: quase que a totalidade é para lucros, para lucro dos acionistas e pagamento de dividendos, uma taxa disso é para salários, e um pouco, mas muito pouco mesmo, é o imposto da mineração. Então, não fica, o Estado brasileiro não tributa a mineração, e a parte tributada é muito pequenininha. Essa é a economia da mineração. Quase que 99% para pagar aos acionistas dividendos, um pouquinho para a distribuição de salário, e o salário é incorporado novamente com massa real de poder de compra na cidade minerada, mas nada de tributação. Ou seja, essa é a segunda característica, que eu poderia dizer assim, né? Ou seja, uma gera o superávit primário, mas a segunda, ela gera desperdício de natureza, e, portanto, ela submete uma região inteira a uma lógica econômica, ela provoca economia de enclave, ela mata as outras formas econômicas, e, consequentemente, então, para concluir esse raciocínio, ela produz desperdício de natureza, portanto, exclusão de territórios, de territorialidades de outras formas econômicas, mas ela produz também não só subconsumo onde ela está, subcidadania, né? Sobretudo aos negros, né? Nas cidades mineradas, vive uma subcidadania permanente, né? Mas também ela provoca desperdício, ela provoca exclusão do consumo, né? Ou seja, por um lado, exclui as pessoas do território, né? E, por outro lado, exclui as pessoas do acesso aos bens e ao consumo. Só para ficar nessa primeira caracterização, né, do que a gente pode seguir conversando. Sim, nossa, você está falando, entrou uma pessoa aqui falando do Ceará, que lá também tem mineração e pouca resistência em relação à mineração, né? Mas a pessoa também falou que tem muitos deputados federais ligados à mineração. Então, nós também podemos começar o nosso segundo bloco falando disso, né? Eles têm um pacto com a grande mídia, como você trouxe, né? Mas, principalmente, autoridades políticas que seguem alimentando ou facilitando a exploração por mineração, por barragem e outras formas de explorar as riquezas minerais do Brasil, a se apropriar de territórios. E aí eu volto a dizer disso, olha, tem crise econômica, nós estamos em crise sanitária, crise econômica, mas o que parece é que a mineração nunca tem crise, né? Porque elas estão sempre ampliando, e quanto mais tem crise fora do país, mais ela se apropria de territórios, né? Então, essa invasão de território é legalizada, porque passa por debates no campo da legislação, porque também tem um grupo de parlamentares mantidos nesse espaço para garantir que a mineração consiga o que quiser, né? Não tem mais limite. E é disso isso que assusta tanto, né? Assim, a invasão de território é uma invasão também da subjetividade de quem vive ali, né? Os territórios é um espaço de relação cultural, de relação espiritual. Então, os povos da floresta, os indígenas, os quilombolas, não tem uma interação entre a vida cotidiana, a religiosidade nesse espaço, né? Então, a chegância desse povo da mineração, do extrativismo, é também uma perseguição a essa forma de vida, né? Há uma hierarquia aí entre quem se desenvolveu e quem não se desenvolveu, né? Então, discutir se vai deixar ou não a rocha
que para os indígenas é considerado algo sagrado, a mineradora vem com esse debate que está trazendo progresso e, portanto, esse pensamento dos povos originários, dos povos tradicionais, é um pensamento retrógrado, está atrasado, e as consequências a gente está vendo aí também com essa crise ambiental, né? Isso mesmo. Olha, há teorias muito recentes, há contribuições muito recentes sobre essas lógicas de trocas no sistema internacional de mercadorias, né? Mas eu costumo sempre interpretar pela teoria da dependência, que dizia que no final, digamos assim, das formulações da teoria da dependência, eles começaram a dizer que o Estado brasileiro, né, a economia nacional estava integrada no sistema mundo de produção de trocas internacionais, mas de maneira subordinada, porque há uma relação dialética entre as economias industriais e as economias da periferia, né? Ou seja, essa dialética, ela pressupõe que a ruína territorial no sul global, ela se cumpre como acumulação permanente no centro, no norte do globo, né? Ou seja, no centro do capitalismo. Seja por uma lógica da extração, né, da exportação em forma de matéria-prima, seja no sequestro, né, do funcionamento econômico, né, ou seja, do financiamento desse desenvolvimento. Agora nós estamos numa fase financeirizada, né? E as empresas de mineração, elas já nem são mais só empresas de produção, elas são complexos financeiros. E alguns minerais, André de Jesus, retirado do Brasil e da América Latina, eles já se cumprem como acumulação no fato da extração da mina e no fato de ser exportado. Muitos deles não virarão produtos, né, semifaturados, né, produtos de troca, porque eles já cumpriram um processo de acumulação nesse estado de financiarização em que as empresas que praticam mineração estão. Ou seja, mas o importante saber, por exemplo, muita gente questiona por que a Vale é nosso objeto de reflexão e combate permanente. Mas eu sempre digo, a mineração no Brasil, com raríssimos momentos, né, em que ela não foi estatal, durante toda a sua história ela foi estatal. O Estado sempre controlou e tributou a mineração, seja a mineração aurífera em Minas Gerais, ou mesmo nos sertões, ou quando ela chegou na Amazônia. Mas, em 1943, se cria a Vale, né, em Minas Gerais. Ela herda as características da mineração do Império e da colônia, e ela refunda dentro de uma lógica, né, de uma geopolítica, ela refunda o que é a mineração. Então, uma das características, né, da perda de controle e essa efusão de argumentos, e mesmo a participação de grupos parlamentares, de parlamentares favoráveis, lobistas à mineração, ela se dá em função da privatização. Quando nós privatizamos a Vale, as pessoas acham que a gente privatizou um bando de ferro, navios, trens. Nós foi privatizar o nosso modelo de mineração, e, portanto, ele ficou incontrolável. E ele ficou incontrolável e foi se formando como bloco de poder e no poder. A tendência de 97, que ganha força com a reformulação do Código em 2011 e 2012, vai desaguar em 2017 e agora retoma novamente como ideia de reformulação do Código de Mineração, é porque o Estado, antes detentor, controlador do modelo, e, portanto, o elemento que decidia sobre esse modelo, já não controla mais. Ele virou, então, esse modelo está na mão de grupos privados, e está na mão de partidos políticos privados e de comportamento de parlamentares que atuam com interesse privado. Veja só, em 10 anos, ou um pouco mais, em 15 anos, nós aumentamos, a mineração no Brasil cresceu 400% ou mais. Significa que ela incorporou territórios que antes não tinha incorporado.
E, portanto, aquele problema que era localizado daquela comunidadezinha pobre lá, né, do fim do mundo, vamos dizer assim, começa a ser problema meu também, porque a mineração começa a querer minerar partes da cidade, parques da cidade, áreas preservadas da cidade. Por quê? Porque ela ficou incontrolável. E a tendência, né, desses deputados que quiseram tomar de assalto o já precário Código de Mineração de 68 de 2017 era fazer com que a economia da mineração girasse em torno de 10% do PIB. Veja, nós estamos com 3, um pouquinho, né, a participação da economia da mineração no PIB, e nós já estamos apavorados, né, assustados com que isso possa acontecer. Imagine se isso chegar a cumprir-se a esse assalto público, né, de território e de imaginação e da própria economia nacional por parte desses deputados que formaram um bloco monolítico, né, um bloco de defesa de interesse privado, de que o Código da Mineração abrisse, né, a mineração se tornasse utilidade pública. Como a fome não se tornou, o debate da fome não se tornou um debate de utilidade pública, e a mineração pode se tornar, né? Então, esse é o momento que nós chegamos, ou seja, há um grupo de parlamentares, né, e as empresas começaram a financiar distintos partidos e parlamentares, e ela formou seu próprio bloco de poder no interior do Congresso Nacional, que legitimiza a sua vontade. Por fim, ainda nessa falta... para onde vamos, né, nessa perspectiva toda, é preciso pensar, porque embora, veja só, as derramas de rejeito em Minas Barcarena, né, Minas em Barcarena, as mais continuadas, né, uma continuada repetição, né, ela se estabelece no seguinte padrão, né, quem sofre a influência do modelo de mineração não tem a quem reclamar. E quem pratica a agressão não tem a quem dar satisfação. Nós estamos nesse momento em relação ao modelo de mineração. Vendo aí que os povos disso nós estamos, né? Esse bio e isso ataca como essa, né? Aqui em Brumadinho, quando houve o rompimento, a cidade ficou durante meses sem poder ter celebração na igreja. As festas do Congado foram interrompidas, né? As festas de Folia de Reis foram interrompidas. Então, tem uma série de outros mecanismos de sobrevivência que são interrompidos. E ousa dizer que Barão de Cocais, onde eu tive também, Macacos, todo o leito do Paraupeba, são pessoas que têm modos de vida tradicionais e que a mineração vem e interrompe tudo isso. Eu ouso dizer que isso chama de biopoder, porque é o poder sobre as coisas naturais, usar de bens naturais para acumular e ter poder sobre essas pessoas. E quanto à subjetividade dessas pessoas também ficam comprometidas, né? Essas festas tradicionais, elas também são formas de garantir o repasse do saber tradicional. Com o rompimento ou ameaça, porque em Barão de Cocais tem ameaça de rompimento. Há mais de um ano, as pessoas tiveram que sair de suas casas, toda a vida da pessoa é interrompida. Então, você encontra pessoas na rua que parecem a zumbi, morto-vivo, né? Porque inclusive, o vínculo familiar, o vínculo com a terra, a agricultura familiar, tudo é interrompido por uma ameaça de rompimento, que também é outra coisa que nos assusta aqui, que é o terrorismo de barragem, né? Hoje, quase 40 mineradoras aqui no estado de Minas Gerais criaram uma rota de fuga, caso haja rompimento, e essas estavam ameaçadas. E, com isso, toda a rotina da cidade foi transformada, né?
Você anda em cidades históricas, e aí é só plaquinha, né? Rota de fuga, rota de fuga. Um trem mais sem sentido, porque as rotas de fuga às vezes é para cima, às vezes na mesma direção onde a mineradora está, onde está a barragem. Mas eu volto a dizer, e aí eu queria também ouvir, qual é o caminho? Qual é o caminho? A gente está aqui somando as universidades, fazendo pesquisa, já detectamos que boa parte da água, a água que a gente consome aqui no estado, pode estar contaminada, né, com minerais pesados. Ainda tem isso, né, o transbordamento das barragens, que contribui para a destruição das cidades, e essa força, né, esse poder que as mineradoras têm, tanto no campo jurídico, né, dentro do judiciário, mas principalmente no legislativo, né? Por mais que há legislações que tendem a cobrar um pouco mais, aqui o Mar de Lama foi um esforço da sociedade civil que apresentou um projeto e a Assembleia abarcou para cobrar reparação, né? Prever reparação. Mas essa coisa de brecar, ou de controlar, de fiscalizar, fica parecendo que é algo impossível, porque fiscalizar hoje tem 40 barragens que correm o risco de romper. O que seria o Estado ter um fiscal para fiscalizar 40 barragens e ver qual é a situação dessas barragens e já trabalhando alguma forma de evitar que elas se rompam? Então, assim, o que fazer? Qual é o horizonte estratégico para além da mobilização comunitária, para além de empoderar e também informar as pessoas sobre os seus direitos? Qual é a saída, né, caótica que é a presença colonizadora da mineração? Andréia, boas questões que você levantou e boas reflexões também. Vou começar com uma ideia de que a mineração e as tomadas de decisão da mineração, elas são aquilo que nós não conseguimos tomar dos militares, né? Ou seja, continua, em tempos atuais, o espaço mais antidemocrático, né, da República. As decisões em torno do modelo mineral. Antes, quando era um modelo estatal, e agora que virou um modelo privado, né, de interesse privado. Então, se tornou muito mais ainda. Em um segundo comentário, pouco se deu luz ou se importou com documentos produzidos nos últimos 6 anos, né, desde 2015. São documentos importantes que ajudam digamos assim, a construir uma outra cultura de tomada de decisão, primeiro de compreensão do que significa o nosso modelo de mineração, mas também de tomada de decisão. Eles não foram levados adiante, né? Começa com vocês aí, com o projeto Mar de Lama Nunca Mais, né? Ele é um documento muito importante que precisa ser compreendido e estimulado a reflexão, né? Em todos os ambientes institucionais de Minas Gerais. Depois, seguido, né, os resultados da CPI de Minas Gerais em relação a Brumadinho levantam um conjunto de questões muito importantes, né? E depois a própria CPI mista no Congresso Nacional, que levantou, inclusive, de que a mineração deveria ser sobretaxada, né? Ela não pode ser entregue tal como ela está sendo. E também, por essas bandas da cá, foi produzido, né, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará um relatório da Comissão Externa de Barragens, né, das barragens do Pará. Eu vou só dar um exemplo meio catastrófico, né? Mas primeiro eu queria dizer assim, já existem documentos gerados no calor na conjuntura feito a quente, né, no calor dos acontecimentos, que nos ajudariam a mudar as características do modelo de mineração no Brasil e pôr freios à ambição dos acionistas e do capital financeiro internacional, né?
Mas tudo indica que os tratadores das leis, né, não quiseram levar adiante, eles quiseram estabelecer um novo código que altera completamente as leis, favorecendo ao desenvolvimento desse tipo de capitalismo, né, tardio, que rebaixa a sociedade, rebaixa o uso da nossa natureza e nos engana de maneira muito permanente. Vou dar um exemplo, ainda que aleatório, porque não tenho certo as medidas, né, mas a lama derramada pela barragem do Fundão em Mariana, os técnicos previu que ela correria, se a barragem fosse rompida, correria 15 quilômetros. No entanto, Bento Rodrigues estava a 10. Havia, então, uma decisão por racismo, né, estrutural de que uma comunidade tradicional negra deveria, se houvesse rompimento, iria, porque os técnicos já sabiam que a lama correria 15 quilômetros, mas a Bento Rodrigues está a 10. Lê do engano, a lama de rejeito, né, a derrama, transbordou-se todo um vale, caiu no mar, né? Ela transcendeu, né, os propósitos técnicos né? Brumadinho também havia uma previsão de que se houvesse rompimento da barragem da mina do Feijão, ela não andaria muito, né? No entanto, ela se tornou prejuízos ecológicos que a natureza demorará milhões de anos para resolver, porque significa a introdução de algo que tem que ser rejeitado, né? Ou seja, algo extremamente tóxico. Carajás, ela é superior à barragem do Geladinho, que está aqui das Minas da Vale, em Carajás. Elas são, no mínimo, superiores 10 vezes Mariana e Brumadinho, uma só barragem. E ela está a 500 metros acima do nível do mar, ela está a montante. Então, significa dizer, e portanto, aqui também houve tremores, né? Houve tremores de terra esse período, né? E também muita chuva, nós estamos sobre chuva, sobre alagamento, enfim, de novo, né, os problemas ocasionados, como você já citou. Mas veja, se essa barragem rompe, ela acaba todo o Vale do Geladinho, ela cai num rio genuinamente do sul do Pará, que é o rio Parauapebas, cai num outro rio mais significativo ainda, que é o rio Itacaiunas, chega em Marabá daqui a 150 quilômetros e desce sentido a Baía do Guajará, passa pela barragem de Tucuruí e vai encontrar com o encontro dos rios Pará, Amazonas, ou seja, de repente, é muito desperdício de natureza, né, para gerar um produto, como eu já tinha comentado. Veja, esse é o nosso perigo. A sociedade de Parauapebas, que não dá muita atenção a esse debate porque ela está inebriada, né? É uma cidade que não para, né? Uma cidade de 1000 possibilidades e etc e tal. Ela não tem compreensão do limite que nós estamos, de que podemos ser uma cidade mais rica do Brasil na recepção de royalties, que é o CEFEM, mas ela pode não ser mais cidade logo mais se essa barragem ela se rompe. E ela se rompe levando os principais rios da região. Como compreender isso, né? Eu digo isso porque nós estamos com uma CPI que acabou de acabar, a CPI da Vale, que acabou em Parauapebas, porque ela impede que as empresas terceirizadas não contratem ninguém com mais de 40 anos. Ela não quer mais essa força, essa mão de obra, né? A Câmara de Vereadores abriu uma CPI no município para investigar por que a Vale rejeita e dá direção para as terceirizadas não aceitarem esses trabalhadores com mais de 40 anos. Mas também, de certa forma, uma grande novidade, e talvez o documento seja importante também para as nossas lutas, porque um grande jornalista paraense chamado Lúcio Flávio Pinto, a metáfora é muito igual para Minas Gerais. Se o Pará cresce economicamente pela mineração, cresce como rabo de cavalo, para baixo. Então, se Minas Gerais cresce com a economia da mineração, ela cresce como um rabo de cavalo também, para baixo, né? Ou seja, não consegue dividir renda, né? Ela deixa a fratura territorial, etc. E tal. Mas, por fim, dizer que tá tendo, não acabou ainda, uma CPI da Vale, em 40 anos.
da presença da CVRD, depois Vale, no Pará, se abriu a possibilidade da Assembleia Legislativa construir uma CPI sobre 7 pontos muito importantes. No que vai dar, não se sabe, mas de alguma forma indica elementos para que a sociedade possa se segurar, para além da mobilização popular, possa se segurar numa seguinte ideia, só para fechar. No Brasil, o Estado brasileiro não definiu quantas pessoas vão morar no campo e quantas vão morar na cidade. E por conta disso, as pessoas que foram expulsas do campo morar na cidade, eles moram em lugares que não são mais, não cidades, né? Porque eles moram nos lugares mais perigosos da formação, da geologia, da formação geográfica do Brasil. Eles moram em morro, em encostas, né? Por quê? Porque existe uma dialética também entre o centro e a periferia. A cidade não cabe todo mundo no centro, é preciso produzir periferias. E periferias são empobrecimentos permanentes, né? E quando a natureza vem na sua forma desigual, ela, independentemente, ela se derrama, né? Ela é produto da nossa intervenção técnica, política e econômica, né? Ela é produto disso e ela tem as suas revanches, né? Mas também o Estado não definiu quantas pessoas vão morar no campo, né? Ou seja, há capitalistas que lucram com a cidade dessa forma, a cidade do caos, e o campo dessa forma. Na mineração também. Nós precisamos fazer um movimento de dizer aonde minerar e aonde não minerar. Mesmo havendo mineração, qual é a renda dessa mineração, qual é o ritmo dessa mineração e qual é o desenvolvimento que essa mineração vai propor, né? Ela não pode ser essa forma. Digamos assim, esses são os horizontes que começam a aparecer nessas nossas reflexões entre pesquisadores, entre dirigentes políticos, entre parlamentares interessadas e interessantes como você, se colocando nesse debate e nessas questões. O fato é que o sistema sul da mineração colapsou, o sistema sul da mineração para nós é Minas, Espírito Santo e Rio. Não se justifica mais a mineração intensiva, tal como se pratica aí, pelos problemas gerados de diferentes formas, assim como não se justifica o deslocamento, a interrupção no sistema sul para o sistema norte, que é Carajás e S11D. Para terminar, semana passada, a Vale, que já tentava há anos ganhar na justiça, no CONAMA, sobretudo, o direito a implodir as cavernas de baixa e média cavidade. Significa que, de repente, Carajás, as formações geológicas que têm caverna de 5 quilômetros no sul e sudeste do Pará, onde a Vale tem interesse minerário, vão ser implodidas sem que a gente conheça os resquícios de vidas originais que haviam lá, ou seja, apagarão a história pela mineração, sem que a gente saiba o que foi que houve aqui antes que a gente chegasse. É um dano contra a humanidade, né? Ele não tem Exatamente. limite. Estou pegando aqui seu livro. É um livro que eu estou várias marcações nele. Eu sempre recorro a ele, principalmente quando eu preciso responder, né, às várias violações de direitos humanos, que estão sempre... Porque, para mim, é muito importante o recorte das comunidades tradicionais. Lá em Brumadinho, a gente já há 10 anos vem acompanhando, e aí, dia 25 agora, né? Mais um ano que as famílias, as comunidades tradicionais esperam uma reparação. Então, tem lá o quilombo, são 3 quilombos lá em Brumadinho, mas no Paraupeba outros. Então, as comunidades tradicionais estão vivendo esse pós, né? Esse silêncio, né? Quando veio o silêncio. Porque é isso, assim, se não é o judiciário cobrando, há um total silêncio por parte da mineradora em reparar ou corrigir o que ela fez, né? E aí o Paraupeba, mais uma vez agora com as chuvas, a aldeia do Paraupeba, a aldeia que está no leito do Paraupeba teve novamente que sair de lá, uma aldeia indígena, e o silêncio pactua, às vezes, com pequenas entregas, mas, na verdade, esse silêncio é um silêncio dos tambores, é um silêncio das festas,
é o silêncio dos encontros, né? Há uma pouca perspectiva de vida. E eu ouso dizer que isso é racismo, porque três coisas alimentam os colonizadores. Três coisas. E eles continuam fazendo isso. Primeiro, a inveja. Destruir o Brasil não é só para enriquecer. Há uma inveja, inveja sobre os corpos negros, há uma inveja, e as pessoas motivadas pela inveja, porque, não, volto a dizer, a subjetividade ela orienta as decisões políticas. Ela destrói, mesmo que ela seja prejudicada depois. Essa é a ação motivada pela inveja. Outra coisa é o ódio. Até hoje, as comunidades tradicionais sofrem porque não aceitaram a abolição da escravatura. Então, a perseguição desses corpos, para colocar eles para trabalhar de forma subhumana, porque eles conquistaram, né, que os quilombos conquistaram terras, conquistaram espaço para sobrevivência e manutenção da vida. Então, a perseguição continuada dessas comunidades também manifesta um ódio de quem não aceita a nossa capacidade de ressignificar os espaços, né? E hoje a gente vê muito isso de perto. E por último, essa ganância, né? Essa ganância que não... que agora é isso que você disse, né? Que é financeira, né? Financiarização. Porque agora especular, ganhar dinheiro em cima da especulação também é muito, muito forte. Então, nós temos hoje várias pessoas, inclusive várias empresas, investindo na mineração sem minerar, né? Só ganhando em cima dessa especulação. Então, de fato, a ganância, o ódio e a inveja são sentimentos subjetivos que estão matando o nosso povo. Matam com a lama, mas matam também quando interrompe as práticas e as formas de viver tradicionais. Sempre com esse discurso, com essa ilusão de superioridade, porque o discurso é sempre isso, né? Estamos trazendo progresso, vocês estão atrasados. E aí eu acho que a legislação não dá conta disso. Por isso que eu aposto muito, Charles, no poder popular. À medida que as pessoas forem dizendo não, eu não aceito, eu não quero, não é esse o objetivo de vida para mim. E aí eu dou um exemplo no Cerro aqui, no Norte também, que a comunidade se organizou e está cada vez mais potencializando o trabalho. Eles sustentam a cidade com a agricultura familiar. E eles buscaram a gente, pediram um trator para potencializar esse trabalho, porque eles fizeram a conta. A mineradora queria chegar lá e oferecer os X vagas de emprego, e eles falaram assim, se nós potencializar a produção agrícola aqui, nós podemos oferecer o dobro. Então, eu falei, isso é fantástico, esse nível de consciência coletiva para enfrentar algo que passa pela subjetividade, essa perseguição, esse modo de vida que incomoda, que é sempre tratado como inferior. Então, eu quero fechar dizendo isso, assim, eu tenho visto cada vez mais as comunidades se organizando para dizer não, ou para dizer basta. As mulheres se organizando para dizer basta. E a gente, eu acho que é lento, mas é o caminho mais sólido. A legislação, ela exige também outros compromissos. Então, assim, a Lei Mar de Lama precisa de fiscalização. Agora nós precisamos ganhar, de fato, entrar, dizer assim, fora Bolsonaro, fora Zema, fora mineração, porque o governador que está lá hoje, ele é amigo íntimo de empresário. Ele governa para empresário. Então, essa mudança também de quem governa é um dos requisitos para a gente ver o Mar de Lama sair do papel. Com fiscalização, com cobrança, para desmanchar algumas barragens, né, que já estavam comprometidas. Precisa de vontade política.
Mas mais do que isso é a vontade do povo de dizer não. Aí, quando eles estão fortalecidos, a gente consegue avançar. É isso, eu também quero te agradecer, porque o nosso tempo está acabando aqui. No Instagram, geralmente cai com 1 hora. Mas quero agradecer muito. Acho que você avançou muito na pesquisa, no entendimento, porque está com o pé na comunidade, está com o pé na militância e também está construindo entendimentos acadêmicos, profissionais. Isso ajuda muito, porque sempre os debates é muito raso, né? E a gente é provocado no momento em que já aconteceu, né? E fica muito sem compreender as origens disso. Digo que o seu livro me ajuda muito, leio muito aqui, estou aqui lembrando, né, que você falando que Itabira é uma cicatriz da mineração, e nós temos várias cicatrizes aqui, desde o processo da abolição, que continua a nos perseguir, né? E aí a tomada dos territórios, tirar o direito a extrair os saberes, extrair também uma outra prática desses colonizadores que estão aqui muito presentes. Aí eu deixo para você concluir aí. Eu esperava um poema, recitar um poema, Vai que sair sempre me agora. encanta muito. Vai sair. Mas só dizer que há questões muito novas, né, na conjuntura. Eu penso que o povo cada vez mais está pela pedagogia às avessas, né, seja pela perca, né, territorial, tem se estimulado a compreender. E a gente foi formulando, né, a luta contra a luta pelo território livre de mineração, ou seja, se o Estado não decide, a comunidade precisa defender, enfrentar a empresa, enfrentar os empresários, o Estado, né, pela desobediência, tornar-se classe perigosa contra aquilo que lhes afeta, né. Também há acúmulos suficientes, assim, já há acúmulos para essa luta contra a injustiça hídrica, né, pelo uso desigual da água, a injustiça tributária, a injustiça fiscal, né, a injustiça trabalhista, inclusive o trabalhador da mineração tem sobre os corpos negros a sua permanente forma de exploração, e também as lutas em torno da democratização das decisões do modelo mineral, né. Acho que nós estamos tateando, mas há coisas extremamente novas. Enfim, por fim, dizer que eu fiquei muito contente por estar nesse momento com você. Saiba que tenho uma admiração enorme pela sua profissão de fé, de ser uma deputada ligada aos temas candentes dessa sociedade, né? E dar as suas contribuições com tamanha dedicação, né? E também concluir com um poema que eu escrevi sobre Brumadinho. Deixa eu ver se eu recordo, né? Pela madrugada, o sal na moleira e o íncone daquela geração soberba prefere a lama ante a água. Com sua mão mecânica, regozijo a geologia daquela serra outonal. Em íntimo duelo, arrasto pela lírica o todo sangue e a economia dos seus abismos que predam corações. Senhores, essa expressão do poder, o apregoado dos olhos denota, e é um favo antigo que estronda a pera derradeira, os afazeres do grito, o alfazema, o relicário antigo, o jardim e teu pulso, e a criança que já não podemos ver o gesto. Ronda em ordem alfabética um silêncio andante. Chega, gritará aos outros. A estética do ferro desmontou o horizonte e implicarão novos dismos. Outras violetas que a nação apodrece. Eu beijei um a um membro efetivo da canga mineral. São os animais que bestializamos e tornamos sal e estrumes esquecidos dentro do objeto industrial. Muito obrigado, Andréia. Que isso, gente, que memória, né? Queria ter essa memória boa. Um poema tão longo. Maravilha, obrigada por contribuir com o debate. Tem muita gente aqui agradecendo o nosso trabalho, a nossa militância e a coragem, né, de dar as caras para falar disso, né, de falar o quanto nós temos um modelo extrativista que mata e que não dá para continuar assim, né, e é possível mudar. É possível mudar e nós estamos felizes, mulher negra, quilombola, camponesa, ocupando espaço
Obrigada aí, ó, tem muita gente agradecendo. As pessoas precisam ser informadas também, né? Então, muita gratidão. Gratidão por compartilhar seu saber. Espero que a gente possa se encontrar. Ainda quero ir em Carajás, conhecer Com você. certeza, aquela agenda está mantida ainda. Tá, querido. Obrigada mesmo. Fique com Deus e Eu conte aqui sempre. agradeço. Obrigada.